No Jornal Brasil de hoje, faremos uma retrospectiva de como se deram os últimos acontecimentos dos últimos anos no Brasil. Dentre eles, daremos destaque aos antecedentes da independência, Revolução de Pernambuco, Guerra da Cisplatina, Constituição de 1823 e 24, Confederação do Equador e declínio e abdicação de Dom Pedro I. Para iniciarmos, veremos como se deu a caminhada até chegarmos ao desfecho da independência em 1822. O Brasil, uma colônia portuguesa desde o início do século XVI, trilhou um caminho complexo até conquistar sua independência em 1822. Os eventos que antecederam esse marco histórico foram moldados por uma série de transformações sociais, políticas e econômicas que levaram o Brasil para um caminho de autonomia nacional. Acompanhem agora a nossa repórter Tayanara, que falará um pouquinho mais sobre o desfecho. No início do século XIX, o cenário global era marcado por grandes mudanças. As guerras napoleônicas trouxeram turbulências para a Europa. Em 1808, a família real portuguesa liberou pelo príncipe regente Dom Pedro VI. Transferiu-se para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. Entre o movimento foi muito importante a história colonial brasileira, pois trouxe o governo português para o território brasileiro e iniciou uma série de reformas que alteraram profundamente a estrutura do Brasil. Com a chegada da corte portuguesa, o Brasil chegou a uma nova importância política e econômica. Dom Pedro VI estabeleceu o Rio de Janeiro como capital do Império Português e iniciou uma série de reformas para incluir a abertura dos portos brasileiros ao reconhecimento econômico e urbano, o que impulsionou o comércio econômico e a urbanização, inclusive como a criação do Banco do Brasil. Entretanto, a presença da família real e as reformas que não foram tão bem aceitadas, as tensões entre colonos que começavam a se sentir mais autônomos e envolvidos com as novas oportunidades econômicas e a administração portuguesa, que ainda mantinha controle sobre a política e a economia. A situação política em Portugal começou a se deteriorar após a queda da Napoleão e a estruturação da monarquia portuguesa. Em 1820, a Revolução liberou a Europa e deixou seu filho Dom Pedro I como regente do Brasil. A distância crescente em administração portuguesa e a realidade brasileira fomentou o desejo à independência. O grito da independência foi dado ao contexto de um Brasil que se tinha cada vez mais destino e autossuficiente. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com o famoso grito Independência ou Morte, marcado ao fim oficial da era da colonial e o início do Império do Brasil. Na sequência, veremos sobre a Noite das Garrafadas. Recife e outras cidades de Pernambuco foram palco de um dos episódios mais tumultuosos da história do Brasil colônia, a Noite das Garrafadas. Foi um confronto violento entre forças rebeldes e as tropas leais da coroa portuguesa. Tayanara nos trará mais informações sobre esse confronto. Por favor, Tayanara. Em 28 de agosto de 1821, enquanto o imperador era recebido com uma festa no Rio de Janeiro por seus amigos e aliados portugueses, manifestantes insatisfeitos com a presença de tropas portuguesas começaram a atirar garrafas e outros objetos contra as janelas de casas desses portugueses, resultando em um confronto. Essa revolta refletiu o crescimento desejado da independência do Brasil e contribuiu para o clima da insatisfação na independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, a Noite das Garrafadas sempre era lembrada como um símbolo de luta pela autonomia e liberdade do país. Em 1824, o Brasil testemunhou um dos episódios mais marcantes da sua luta pela independência e autonomia, a Revolta de Pernambuco.
Este levante que sacudiu a província nordestina e seus arredores foi um reflexo de tensões sociais, políticas e econômicas que permeavam o país recém-independente. Agora saberemos com mais detalhes com a Tayanara como se deu a revolta de Pernambuco. A revolta de Pernambuco surgiu em um cenário de insatisfação. A província estava descontente com a certificação do poder de Rio de Janeiro, que indicava o aumento regional, e a economia local estava debilitada por crises financeiras e a elevada carga tributária. O movimento ganhou força entre os membros da elite local e dos militares, que clamavam por mais autonomia e melhores condições de vida. O levante teve início de 6 de março de 1824, enquanto um grupo de líderes locais, incluindo o coronel João Pereira de Lima e o capitão Pedro Ivo, rebelaram as autoridades imperialistas. A cidade de Recife rapidamente se tornou o palco de enfrentamentos ocorrendo nas ruas e nas zonas rurais. Os rebeldes, conhecidos como pernambucanos, clamaram a independência da província e foram um governo provisório. Entretanto, a desistência não durou muito. As forças imperiais, lideradas pelo comandante Francisco de Lima e de Silva, rapidamente reagiram. A superioridade militar do Império Brasileiro foi determinada na prevenção ao levante. Após a derrota dos rebeldes em 21 de maio de 1824, a revolta de Pernambuco teve várias repercussões. Embora a oposição tenha sido esmagada, a revolta fez que as províncias ganhassem mais autonomia. O Brasil viveu momentos decisivos na sua trajetória constitucional com a elaboração e promulgação de duas constituições no início do século XIX. Lisiane, conte pra gente um pouco sobre essas constituições. Falando sobre a Constituição de 1823 e 1824. Os meses que sucederam a independência foram marcados pela busca do reconhecimento dos civilizados na época. Portugal foi o último a reconhecer e exigiu o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Outra medida para criar o arcabouço jurídico no Império Brasileiro foi estabelecido pela Constituição. Então, em 1823, foi instalada no Rio de Janeiro a Assembleia Nacional Constituinte, a mais conhecida Constituição. Na abertura dos trabalhos do Constituinte, Dom Pedro I demonstrava a vontade do poder absoluto e ameaçava a Assembleia, pois a escrita da Constituição brasileira deveria seguir as vontades do imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I defendia a formação de um grande império que garantisse a unidade territorial brasileira, evitando a fragmentação ocorrida na América Espanhola. Querendo mais poder, tentou evitar rompimentos e pacificar as províncias em seu poder central, no Rio de Janeiro, e ele começou seu reinado privilegiando os portugueses. O autoritário do imperador despertou a oposição dos brasileiros, visando a liberdade de ação política. Iniciando um dos temas em destaque foi justamente o poder do imperador, que definiu a instalação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Porém, sentindo-se incomodado, decidiu fechar a Constituinte do Brasil, que foi recém-independente e ainda mantinha resquícios da imposição de ordens vinda do monarca absolutista. Se a Assembleia de 1823 não tivesse sido fechada pelo mesmo, a primeira Constituição brasileira teria sido discutida por representantes dos eleitores, votada e assinada pelo imperador, que faria o juramento de seu cumprimento. Além disso, a Carta Constitucional de 1824 determinou que a religião oficial do imperador brasileiro seria a católica, mas as outras religiões podiam praticar o seu culto, de forma doméstica. Foi estabelecido o regime de padroado, no qual o imperador tinha o direito de nomear bispos e outros integrantes da hierarquia eclesiástica do Brasil. A Constituição foi outorgada em 1824, que sentia os desejos expressos por Dom Pedro I. Com ela foi criado o poder moderador, o voto tornou-se censitário, além do catolicismo, mas trouxe várias heranças do tempo colonial. Falando sobre a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário iniciado em Pernambuco em 1824.
o que se espalhou para as outras províncias nordestinas, como Rio Grande do Norte, Paraíba e o próprio Ceará. Os revoltosos se opuseram à forma autoritária com que a Constituição de 1824 fora estabelecido, elaborada e publicada pelo imperador Dom Pedro I. Além disso, a Confederação pretendia implantar o regime republicano. Seus motivos para a revolta são a crise econômica social, os altos impostos e o próprio autoritarismo de Dom Pedro I. Com isso, tiveram líderes que iniciaram o movimento, como Frei Caneca, que era jornalista, nasceu em 20 de agosto de 1779 em Recife, Pernambuco, e criou o Types Pernambuco, periódico que falava sobre os ideais dos revoltosos, junto com Cipriano Barata, também jornalista que ajudou a divulgar os ideais da Confederação do Equador, nascido em Salvador, em 26 de setembro de 1762. Participou da Conjuração Baiana, em 1798, e a Revolução Pernambucana, em 1817. Porém, ordenado ao mesmo ao fuzilamento. Já Cipriano foi solto e manteve sua atividade jornalista até sua morte, em 1º de julho de 1838, onde acabou morrendo. Enquanto lutavam contra o Império, os revoltosos não foram dispostos a nenhuma negociação. Implantaram um novo governo que aboliu a escravidão e criou uma Constituição Liberal Republicana. Dom Pedro I pediu um empréstimo à Inglaterra para financiar as tropas que lutaram contra a Confederação do Equador. As discordâncias entre os líderes fizeram com que o movimento enfraquecesse, facilitando a vitória das tropas imperiais. Os revoltosos foram presos, condenados e alguns executados, como o caso do Frei Caneca. Com a derrota da Confederação do Equador, Dom Pedro I conseguiu impor sua força nas províncias nordestinas, mas não o suficiente para pacificar a região, pois os ideais republicanos ainda permaneciam e motivariam outras revoltas durante o período regencial. A Guerra da Cisplatina, travada em 1825 e 1828, foi um confronto que ocorreu no Brasil e Argentina, resultante da tentativa do Império Brasileiro de manter o controle da província da Cisplatina. A guerra começou quando líderes patriotas uruguaios, apoiados pela província Unidas do Rio Prata, iniciaram uma insurreição para obter independência da Cisplatina e unificar a região dos estados argentinos. Lisiane, traga para nós mais detalhes sobre o acontecido. O Império do Brasil havia incorporado a Cisplatina após a independência de 1822, mas a insatisfação local com a administração brasileira gerou tensões. Os cisplatinos desejavam autonomia ou a união com os vizinhos argentinos, gerando um cenário de instabilidade que culminou em guerra. O conflito foi marcado por várias batalhas importantes, incluindo a Batalha de Ituzaingó, em 1827, que teve um impacto significativo na moral das tropas. A guerra também envolveu ações nativas no Rio Prata, com ataques e bloqueios realizados por ambas as partes. Em 1828, a guerra terminou com o Tratado de Montevideo, que garantiu a independência da Cisplatina como República Oriental do Uruguai. O conflito teve profundas implicações para a região, marcando o fim das ambições brasileiras sobre o território e solidificando o Uruguai como uma nação independente. A guerra também evidenciou a complexa relação entre Brasil e Argentina. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário iniciado em Pernambuco que ocorreu em 1824 e se espalhou pelo Nordeste contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Lisiane, conta um pouco pra gente de como se deu essa confederação. Em 1823, a Assembleia Constituinte, convocada pelo imperador Dom Pedro I, elaborou uma constituição que visava elaborar as bases do novo Império do Brasil. Contudo, a proposta foi rejeitada por Dom Pedro I, que considerou o texto desmarcado, radical e centralizador. Em 1824, a nova Constituição foi finalmente promulgada, conhecida como a Constituição Outorgada. Esse documento estabeleceu uma monarquia constitucional com um sistema governo centralizado e um poder moderador que conferia amplos poderes ao imperador. A Constituição de 1824 pendurou até 1889 e foi fundamental para a organização política e administrativa do Brasil Império, moldando a estrutura do governo e a relação entre o imperador e as instituições. A mudança de 1824 trouxe maior
estabilidade política ao país e ajudou a consolidar a jovem monarquia brasileira, refletindo a evolução do país em seus primeiros anos de independência. Lisiane aqui falando, boa tarde. O primeiro reinado no Brasil, que teve início em 1822, com a Declaração de Independência e a coroação de Dom Pedro I, enfrentou um período crítico de declínio, marcado por crises políticas, sociais e econômicas. A insatisfação popular cresceu à medida que as promessas de reformas políticas e sociais não foram cumpridas. O aumento dos impostos e a dificuldade em garantir a segurança pública gerou agitações em várias províncias. Agora, na sequência, vamos acompanhar o nosso repórter Micael, que está acompanhando o desfecho deste evento social e político do Brasil. Boa tarde a todos. Dia 7 de abril de 1831 foi marcado pelo fim do primeiro reinado. Uma série de fatores contribuíram para culminar com o fim do imperador. Desde então, surgiram muitos conflitos militares, que pioraram depois da Constituição de 24. Em sequência, seu exército sofreu humilhações e muito desgaste. Uma delas foi a revolta de Patina. Ao meio disso, dia 7 de abril de 1861, Dom Pedro decide dedicar ao trono ao seu filho de 5 anos, encerrando assim mais uma era no Brasil. Esse evento não apenas alterou o rumo da monarquia brasileira, mas também abriu caminho para a regência de um jovem de apenas 5 anos.